Olá, tudo bem com você? Bom, espero que neste vídeo vamos falar sobre o interesse do Palmeiras no Ademir do América Mineiro e um pouco do que isso tem a ver com esse planejamento do Verdão para a temporada de 2021, o que isso pode ser de interessante para a equipe palmeirense e o que pode ser também, pode revelar também algumas limitações, inclusive, dessa busca do Verdão sobre de reforçar sua equipe. A gente vê interesse do Palmeiras em jogadores da Major League Soccer, jogadores de uma equipe da segunda divisão do futebol argentino, né, que emprestou, na verdade, esse jogador para uma equipe da primeira divisão, em outros jogadores, e também no jogador brasileiro. Eu diria para vocês que se o Palmeiras tivesse enfrentado o América na semana passada, e o Ademir, né, jogasse muito bem contra o Palmeiras neste jogo da semana passada, de 2 semanas atrás, se ele tivesse sido decisivo há uma semana, 2 semanas, eu diria até que os dirigentes do Verdão estariam atrás de um jogador que se destacou em um jogo, que eles viram, tal. Isso é realmente uma visão muito limitada das coisas, mas o jogo do Palmeiras contra o América já tem um certo tempo, e o interesse pelo Ademir, né, de certa forma, ainda que ele tenha existido no passado, ele se fortalece, na verdade, neste momento, e isto é positivo da parte dessa busca do Verdão por reforços. Acho que essa busca por reforços, ela precisa, na verdade, ser muito cuidadosa a partir de agora. Cuidados são muito necessários para que o Palmeiras, de fato, reforce o seu elenco de forma mais pontual, buscando jogadores necessários, e é muito importante também que o Verdão tome cuidado com algumas contratações, porque contratar demais é uma coisa que pode até interessar ao torcedor. O torcedor ele vai ficar feliz quando ele perceber que o seu clube está buscando aquele jogador que se destacou no Campeonato Argentino, que se destacou no Campeonato Brasileiro, que se destacou em outros lugares, outras praças futebolísticas. O torcedor sempre vai ficar muito contente com isso, mas o torcedor tem o direito de, como eu sempre digo, de pensar com o coração ou com o cérebro. Não tem nenhum problema. É do torcedor, faz parte da instituição chamada torcedor, é legítimo, é respeitável. O dirigente, contudo, precisa pensar de forma diferente. Antes de falarmos sobre o Ademir, pensemos um pouco sobre isso. A matéria do GE, né, que eu li, que falava também do interesse do Palmeiras pelo Ademir, pontuava que o Abel Ferreira via uma deficiência no elenco, uma lacuna no elenco, né, que é um jogador de lado de campo, que pode atuar pelo setor direito com o pé esquerdo, um canhoto. E aí elencou vários jogadores ali. Gabriel Menino, Verón, tal, que são jogadores destros, que atuam pelo setor direito, que são destros. Wesley, inclusive. Bom, isso pode até não ser um problema, gente, mas no futebol competitivo, profissional de muita competitividade, isso realmente pode sim ser uma necessidade. O jogador jogar com o pé trocado pelo outro lado do campo. Isso de fato pode ser uma necessidade. Agora, é necessário também que os dirigentes nessa hora, é necessário que o Abel Ferreira seja o cara que fale realmente sobre as contratações, que aponte as necessidades do elenco, o Abel Ferreira e outros membros da comissão, mas é necessário também que o Palmeiras não deixe isso muito com o técnico. Um clube, ele cresce muito quando o técnico passa a ser um dos principais, né, para falar de jogador, para apontar necessidades. Mas é interessante que quando o técnico exagera nisso, é interessante que o clube chegue para o técnico, o convença, mostre dados para ele e o convença sobre um possível erro dele, sobre um possível exagero dele nessas exigências. Um clube precisa ser sempre maior do que os seus profissionais. E para que um clube seja maior do que um técnico, do que um diretor de futebol, né, todos os profissionais, de certa forma, precisam participar das grandes decisões, inclusive decisões como contratações. Se o Abel Ferreira indicou mesmo esse jogador apontando ali uma deficiência no elenco, ele, de certa forma, não está totalmente errado quando ele pensa esses jogadores que foram apontados na matéria, né, e que geralmente entram na equipe. Mas há outros jogadores que podem ali servir. Bom, eu acho que de fato é um problema. Primeiro, acho que de fato é um problema essa questão do extremo direito, que todos eles são destros. É necessário sim ter um extremo direito que seja canhoto, mas isso pode não ser um problema tão sério assim. É uma questão que pode e precisa ser levada em conta, mas não é algo tão absurdo dessa forma não ter esse jogador. Esse é um ponto. Mas o ponto principal dentro deste ponto é que existe esses jogadores no Palmeiras. A gente tem no elenco
O Giovani que tem apenas, o Giovani Henrique que tem apenas 17 anos, é claro, muito novo, mas é do sub-20. E é um jogador notável, esse Giovani Henrique. O Palmeiras tem também o Marino Inestrosa, 18 anos também. O Giovani é um cara que joga pela direita, né, que é canhoto, né? O Inestrosa é, no caso, um canhoto, ele joga pela esquerda, e ele é canhoto, mas ele também pode jogar pelo setor direito. Ele fazia esse trabalho antes. Ele fazia esse trabalho na canteira, quando jogava na Colômbia. Ele fazia esse trabalho e conseguia também atuar pelo setor direito com o pé trocado, sendo ele canhoto. Então o Palmeiras tem pelo menos 2 bons jogadores, eu diria para vocês 2 muito bons jogadores para a subida da canteira. E neste sentido, é até por isso que eu falo que é necessário tomar muito cuidado, né, com essas contratações. Elas precisam ser, a partir de agora, pontuais. Cadê o 10? Cadê o 10 do Verdão? O Verdão precisa se preocupar sim com esse camisa 10. O Verdão precisa se preocupar, né, até com as laterais, na minha opinião. Embora lá na lateral esquerda, o Palmeiras tem ali, né, no Vanderlan, para mim, um grande nome que pode ocupar este setor brevemente. Mas mesmo assim, neste momento, substituir o Vinha, talvez aí nesse caso seja interessante o Palmeiras buscar alguém. Por quê? Porque esse seria uma grande responsabilidade ir para aquele setor para substituir o Vinha. Então, mesmo para o Vanderlan, nesse momento, poderia ser um problema. Então o Palmeiras, na minha opinião, precisa se preocupar com o lateral da esquerda, porque o Vinha deve ser negociado no meio do ano, gente. Né? O Palmeiras precisa de jogador ali para o setor direito. Bom, esse é um ponto. Agora, a questão é que quando a gente olha para o modelo do Verdão, a gente percebe que esse modelo, ele precisa sim, gerar variações. É claro que o técnico pode, por exemplo, fazer uma grande intervenção na partida ou nas partidas, mas isso vai ter um limite em certo momento se ele não tiver certas peças, certos jogadores que mudem o jogo, atuando em lugares do campo, né, diferentes, em espaços do campo diferentes. Por isso a importância de um meia. Quando o Palmeiras vai para o mercado, a gente percebe muitos jogadores, né, de velocidade, para acelerar o jogo pelo lado do campo, e até mesmo jogadores que aceleram o jogo pelo centro do campo. A busca, por exemplo, pelo jogador colombiano que está especulado agora no Verdão, o Atuesta, é algo diferente nesse sentido. Porque o Atuesta é um jogador para atuar, sobretudo pelo centro do campo, e que pode também acelerar, pode gerar um jogo mais cadenciado. Contudo, o Atuesta é um volante antes de quaisquer outras coisas. E me preocupa um pouco essa questão de, quando se olha para jogador para se contratar, se pensa em volante e se pensa em jogador de lado de campo, atacante de lado de campo. É necessário pensar jogador para o centro do campo também. Isso não está acontecendo. É necessário pensar um pouco mais, de uma forma mais veemente, e ser bem mais decisivo na busca de centroavante. O Enzo Copete, ele foi especulado, está sendo especulado no Palmeiras porque ele vai ser um centroavante para o Verdão, ou porque ele foi especulado para ser um cara para jogar pelo lado do campo. Se ele for um cara para jogar pelo lado do campo, também está errado, porque seria mais um, também destro, para ocupar um lado do campo que já tem muita gente para jogar. Ele pode atuar também pelo setor esquerdo? Pode. Não é muito caso, não tem sido muito caso. Ele ou atua muito pelo lado direito ou atua como centroavante. Né? Contudo, se a gente pensa que esse jogador, que é um jogador muito bom, né, até como centroavante, ele não é um centroavante puro. Esse centroavante ainda ninguém foi buscar. O Palmeiras não foi buscar esse centroavante ainda, assim como não foi buscar esse 10 puro. Então essa mudança do jogo do Palmeiras, a mudança no modelo de jogo, variações nesse modelo do jogo, requerem algumas contratações e elas não estão sendo feitas neste momento pelo Verdão. É necessário, portanto, se preocupar um pouco mais com isso. Vejamos. Por que eu destaquei aqui o Giovani? Que vou repetir aqui, um jogador notável. Gente, o Giovani Henrique é um jogador notável, tem 17 anos, já está no sub-20 e pode perfeitamente ir para o elenco principal. O Inestrosa também é um muito bom jogador. Então veja bem, uma vez eu estava conversando com um dirigente da formação, na verdade o responsável pela formação da canteira de um dos clubes mais interessantes nesse continente em termos de formação na canteira, que é o Deportivo Cali. Algo que ele me disse, que depois eu refleti muito, foi o seguinte: eu perguntei para ele à época por que o Cali subia tantos jogadores interessantes, jogadores muito amadurecidos e jogadores que davam muito certo para o contexto do futebol colombiano, inclusive para negociações. Ele me disse algo que ficou na minha cabeça e depois eu comecei a refletir. Ele falou o seguinte para mim:
Bom, é muito importante no Cali que o jogador que esteja na canteira, ele sinta uma plena confiança de que ele vai receber uma chance, e de que ele vai subir para a equipe principal, ainda que não fique muito tempo na equipe principal. Nisso somos diferentes, ele me pontuou na época, do Clube Envigado, que é uma potência da formação na canteira, mas que não apresenta os mesmos resultados, o mesmo sucesso que o Cali. O sucesso talvez estivesse justamente neste ponto. Então, o jogador do Sub-20, ele acredita que ele vai ser, na verdade, utilizado na equipe principal. E isso motiva muito o cara a fazer um trabalho. Então, veja bem, nessa linha, foi muito importante até agora que o Palmeiras tenha promovido jogadores como Wesley, Danilo, Gabriel Menino, Gabriel Veron e outros. E a partir do momento que colocou um ou outro desses jogadores no elenco principal, alguns jogadores do Sub-20 começaram, né, a ficar muito mais interessados em jogar bola, enfim, deixar toda a sua disposição dentro de campo, para também receber chance na equipe principal. Neste momento, outros jogadores no Sub-20, Sub-17 e Sub-20 do Palmeiras estão fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque eles viram a promoção de alguns garotos que jogavam com eles. Isso é muito importante. Quando o Palmeiras começa a buscar muito reforço, né, ele pode, inclusive, mexer com este ponto da transição dos jogadores do Sub-20 / Sub-17 também, por que não, para o elenco principal. É muito importante que o Palmeiras não tire desses garotos, né, a esperança de que ele possa ser utilizado. Então, se o Palmeiras, por exemplo, hoje busca e consegue contratar o Enzo Copete, consegue contratar o Ademir, a coisa pode realmente ficar complicada. Por quê? Porque já tem muitos jogadores ali e o Palmeiras começa a sinalizar que vai buscar sempre reforço, jovem inclusive, para a equipe, e o jogador da canteira ele pode ficar desanimado. Isso interfere na transição, interfere muito na transição. Até porque quando coloca um jogador no elenco principal, às vezes ele vai sem confiança. É muito importante que tome muito cuidado com isso e que vá na busca de jogadores pontuais. Esse é um ponto. E o Ademir, é bom? É bom. É muito bom. Muito bom jogador, realmente. Tem um jogador que tem um ótimo drible. Ele tem 26 anos, tem 1,72 m. Tem uma forte chegada dentro da área. É muito rápido. Ele pode até jogar, não vou aqui ficar falando que ele pode jogar até como esse meia de velocidade pelo centro do campo, porque senão aí ninguém busca mais meia ou ninguém mais... Não, o Ademir ele pode fazer esse trabalho, mas não é o principal dele. O principal dele é realmente um jogador. Um ponta-direita, canhoto, que realmente faz muita diferença nessa América, fez muita diferença, ainda está fazendo muita diferença, se bem que ele demonstrou recentemente. Ele não quis jogar pelo América, pela Copa do Brasil. Acho que esse ponto é uma coisa questionável no jogador profissional. Ele não pode, com vistas provavelmente a ser negociado, não querer jogar pelo seu clube. A gente pode falar assim, não, tudo bem, porque você, torcedor palmeirense, pode falar, não, tudo bem, é até bom isso, porque aí ele pode vir para o Verdão. Num primeiro momento pode ser interessante para o clube que o queira contratar, no caso o Palmeiras. Mas o cara que faz isso com o clube, ele pode fazer isso novamente no futuro. É muito importante ter isso claro. Ele pode fazer isso no futuro se o contexto for favorável para ele numa situação de possível contratação de uma outra equipe. É muito complicado, é preciso tomar cuidado com esse tipo de postura. Fora isso, o Ademir de fato é um jogador muito bom, acelera muito o jogo, tem um grande controle de bola em velocidade, tem drible, usa os dois pés para fazer o drible, tem ótimo arremate, tem uma entrada veloz e decisiva e protagonista dentro da área, geralmente chega com a condição de arremate e arremata muito bem. O Ademir também tem um passe de muita qualidade ali no último terço do campo, então nesse sentido é um jogador muito útil, evoluiu demais nessa América. Agora, a despeito dessa evolução, inclusive, é necessário pontuarmos que o Ademir nunca foi um jogador antes da temporada de 2019/2020. Nunca foi um grande jogador. Passou por equipes pequenas, inclusive no próprio América, ele nunca rendeu muita coisa. Esse jogador de 26 anos é um jogador que, dos 25 para os 26 anos, é um jogador muito diferente. Inclusive, mas é diametralmente oposto, totalmente ao contrário do que era o jogador com 24, 23, 24 anos de idade. Mas é muito diferente. Então, nesse sentido, é importante a gente pensar o seguinte. Ele realmente é tudo isso que foi em 2019/20? Ou ele teve uma temporada atípica? Isso também precisa ser estudado, levado em conta. É preciso que o olhar sobre o jogador, não estou falando que por causa disso é necessário, por exemplo, anular a contratação. Eu estou falando que é necessário olhar muito bem, analisar, colocar essa equipe de scout para analisar todos os dados do jogador, os movimentos do jogador dentro de campo, a forma como ele se movimenta, enfim, porque de repente o jogo do Lisca favorecerá demais o
comportamento do Ademir. Lembremos do Michael, do Flamengo, que hoje é um problema no Flamengo. O Flamengo não sabe o que fazer com o Michael. Né? Porque para ganhar o que o Flamengo pagou pelo Michael, o Flamengo provavelmente não vai conseguir. O jogador que realmente no Flamengo é uma decepção, não consegue, mesmo com alguns esforços, não consegue ser sequer sombra do que foi o jogador do Goiás. Quando a gente olhava para o Goiás, a gente via que era uma equipe formada para o Michael jogar. Esse América não é a mesma coisa daquele Goiás. Ele não é formado para o Michael jogar. Ele é, inclusive, uma equipe formada para não levar gols. Né? E o Ademir se destaca porque ele é o diferente dessa equipe. Ele faz tudo diferente, mas a equipe não é formada para o Ademir jogar. O Ademir consegue jogar porque ele no América, hoje um jogador muito mais tático do que era o Michael no Goiás. Então, quando o Michael é obrigado a ser taticamente um jogador importante para o Flamengo, ele não consegue ser. O Ademir é um jogador taticamente muito mais inteligente do que o Michael. E nesse sentido, ele pode ser útil para o Palmeiras. Mas é importante pontuarmos o seguinte. Estamos falando de um jogador que é muito bom, tem sido muito bom, mas que vem jogando um absurdo de uma temporada pra cá. Antes não jogava absolutamente nada, gente. Nada para se destacar. Inclusive fez parte de times do interior de Minas Gerais, times que somente recentemente chegaram à primeira divisão no futebol de Minas. Times aqui inexpressivos, como o Nacional aqui de São Paulo. O Ademir foi o jogador dessa equipe antes. Né? E hoje é um jogador realmente muito diferente nesse América Mineiro. Acho que apesar disso, a depender dos valores da negociação, talvez por empréstimo, né, aí condicionado a uma possível compra no final, seria uma contratação realmente interessante. Este é um ponto. É um jogador muito diferente hoje que pode contribuir muito para o Palmeiras. Mas para o setor do campo onde ele chega, tem muito jogador jogando neste momento. Claro, ele não é um jogador, por exemplo, que jogaria pela direita sendo canhoto, mas o Palmeiras tem dois jogadores na base que podem fazer esse trabalho. Né? O Giovani, que é notável, como eu já disse, e também o Inestrosa, que é também um jogador excelente, no caso canhoto, mas que poderia jogar com o pé trocado na direita, porque ele já fez isso na canteira lá na Colômbia. O Palmeiras tem esses jogadores no elenco e é necessário que alguém, o Abel, a gente pode até contratar o Ademir para você, né? Mas, claro, se for verdade aquilo que foi dito lá na matéria do GE, mas é necessário pontuarmos aqui para você, Abel Ferreira, que nós temos aqui no elenco dois jogadores que podem fazer esse trabalho sim. O colombiano Inestrosa e o Giovani Henrique, de 17 anos, mas que já está no Sub-20. De qualquer maneira, como eu disse, um ótimo jogador, seria um bom reforço, né, para o Palmeiras. O que há de preocupante nisso? Preocupante essa busca do Palmeiras por alguns jogadores que aceleram muito o jogo, mas que não mudam, não geram muita variação para o jogo, para o modelo. O modelo está se enriquecendo de jogadores que vão fazer muito bem aquilo que o modelo já faz. Aquilo que o modelo palmeirense tem feito dentro de campo, o Palmeiras está buscando jogadores que vão qualificar demais esse tipo de proposta. O Palmeiras precisa ir atrás de jogadores diferentes para gerar mudanças de muita qualidade, não de quantidade, nessa excelência desse modelo palmeirense. Então o Palmeiras precisa de um camisa 9, ou dois camisa 9 ali bem diferentes. O Palmeiras precisa de um camisa 10, ou dois. E o Palmeiras precisa também se preocupar demais com aquilo que neste momento está sendo feito de forma excelente no Palmeiras, que é a transição da base, da canteira, para o elenco principal. Se não buscar jogadores mais pontuais nesse momento e insistir em vários jogadores que talvez não sejam tão importantes assim, no sentido de que fora da necessidade da equipe, isso pode desanimar alguns garotos da canteira e isso realmente conta demais para o sucesso da transição do garoto da base para o elenco principal. Obrigado por ficarem comigo neste vídeo longo, desculpe-me por isso, até o final.